Então, hoje eu vou fazer um estúdio vlog. Talvez não saia tão bom assim, porque eu nunca fiz um antes. E hoje eu perdi a aula. Na verdade, eu faltei a aula online. E agora eu tô revendo as gravações pra poder fazer minhas anotações. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de tudo que eu faço. Eu vou fazer o título da matéria, eu vou mostrar tudo pra vocês. E aí depois eu acho que eu jogo no Instagram ou eu jogo no canal mesmo, que tá um pouquinho vazio, porque eu dei uma sumida. Muitas coisas aconteceram. E o efeito pode estar estranho, porque eu tô usando o Snow, eu não tô usando a câmera, porque a minha câmera do celular, o aplicativo do celular tá com um problema, eu não sei o que tá acontecendo. Mas é isso, gente. Então vamos lá? Então, gente, eu tô assistindo a aula pelo tablet e agora eu vou fazer o título, que é A Mulher no Renascimento. Então, eu vou deixar gravando eu fazendo o título e qualquer coisa eu acelero depois, tá bom?
escolhi uma rotina mais simples, porque geralmente eu leio as apostilas, eu leio os textos, eu grifo e aí eu ficho. E aí eu vejo a aula e depois eu pego as minhas fichas, tipo essas aqui, sabe? Fichinha pautada. E eu faço um resumo do texto junto com a aula para poder estudar para as provas. Gente, fugindo um pouco do assunto, isso aqui é as minhas listas do que eu tenho que fazer para faculdade. É muita coisa. Então, e aí eu escolhi uma rotina que eu não faço isso porque não é sempre que eu faço, porque eu não tenho tempo ou porque eu não tô com vontade. Eu tenho que pensar como seria a minha rotina se eu arranjasse um emprego. Então eu tenho que pensar organização e praticidade o mais rápido possível. E eu também queria mostrar o que eu faço pra me organizar antes da aula. Tipo, eu uso Color Code, então tudo dessa matéria de hoje é laranja. Então, um dia antes ou alguns minutos antes da aula, eu pego uma long drink que eu tenho do Miraculous e separo todas as canetas laranjas que eu vou usar nas minhas anotações. Eu tenho várias canetas nas canecas e aqui no meu gaveteiro e nos estojos, mas eu separo as principais aqui. Então, o vídeo deu uma travada, mas... Então, como eu não vi a aula ao vivo, e mesmo quando eu vejo, eu tenho um fórum, os professores disponibilizam um fórum, onde a gente faz uma dissertação, um comentário sobre a aula, que assim conta a presença. Como a gente tem 3 presenças, a de ver a aula ao vivo, a do fórum e depois de marcar a revisão da aula. Como eu não vi a aula ao vivo, o fórum se torna obrigatório para mim. Então, aquela hora que eu tava mexendo no tablet, eu tava fazendo fórum. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo no fichário. Não sei se vocês estão vendo, gente, a minha cama tá uma bagunça. Eu vou colocar tudo no fichário. E aí eu vou usar meu tablet porque eu não tenho um computador. A minha mãe tem um notebook, só que ela também faz faculdade e ela tem matéria... Ela já tinha matéria online todos os dias. E agora, com a quarentena, ficou impossível de mexer no notebook dela. E aí eu ganhei um tablet de aniversário. E aí eu tenho que fazer todo o meu trabalho, os meus trabalhos no tablet. E eu tenho um trabalho da professora Valéria, que é de América Colonial, que eu tenho que colocar em ABNT, porque eu já escrevi ele, e aí eu transferi em PDF, só que eu vi que eu não coloquei nada da norma ABNT, eu, ignorei isso, eu fiz tudo e simplesmente deu um branco e eu não coloquei o ABNT. Então, eu vou fazer um ABNT, e assim, é horrível usar o teclado do tablet, vocês podem ver que eu escrevo toda coisada, esse dedo meu aqui, às vezes ele trava, assim, é bem complicado. E, eu não anotei, eu não mostrei pra vocês toda a aula, porque eu tenho 3 horas de aula com 10 minutos de intervalo. São, muitas anotações. Eu nem fiz a anotação completa, eu só anotei as coisas sobre as mulheres, porque a segunda parte da aula foi falar sobre o livro do Maquiavel. E eu tô cansada do Maquiavel já. Eu já tive prova do livro dele, do Príncipe, eu já tive que fazer trabalho do livro dele. Eu já tive uma aula na semana passada disso, e aí aula de novo, era repetitivo, eu nem anotei. E eu nem gravei, gente, porque seriam 3 horas gravando pra vocês olharem, só eu anotando. A ideia era mostrar mais essa rotina mesmo. Normalmente, eu não é esse horário, eu acordo 8h30, depende. Ou eu acordo 8h30, tomo café e já faço cara de sono e vou ver a aula. Ou eu acordo 7h30, tomo banho, tomo meu café, faço meu título, arrumo minhas canetas do dia e aí eu vejo a aula. Aí depois, mas no caso, geralmente eu já tenho lido o texto, já tenho fichado o texto. Porque, gente, eu tenho leitura obrigatória todos os dias para todas as aulas. Então eu sempre tenho que ler. Eu leio? Nem sempre. Nem sempre eu assumo que às vezes eu prefiro ler o texto, às vezes eu pego o texto e eu leio e eu não entendo nada, e aí eu prefiro ler ele depois da aula, porque dá
choque de realidade, sabe? E aí eu faço isso pela semana inteira. Na sexta-feira, meu EAD, que eu já tinha normal, que é a matéria de história da educação, eu acho. Gente, eu não faço ideia, porque são só 4 aulas e eles não desbloquearam ainda as atividades. Então eu vejo as videoaulas, anoto pra depois, quando eles disponibilizarem as atividades, eu fazer. E aí na sexta eu faço a matéria EAD e eu faço meu curso de japonês. E aí, de noite, porque eu viro à noite, gente, eu já costumava virar, mas a quarentena tá piorando um pouco isso. Eu dou uma olhada em todos os resuminhos em ficha que eu escrevi. Se eu não escrevi em ficha, ou é porque eu tava com preguiça, ou porque não tem como resumir mais. Então eu olho as anotações da semana e reviso tudo. Porque assim, toda semana eu reviso todo o conteúdo pra ficar mais fresco na minha cabeça, porque as minhas provas estão chegando e eu só tenho uma semana de prova. Então, tipo, as minhas provas são agora em junho. E eu tenho 4 notas, 3 atividades e a prova, e as atividades valem 10. E essa minha prova eu não tenho direito à recuperação. Eu tenho que... Eu tenho que tirar a nota que me dê pra eu passar, porque senão eu tenho que pagar R$ 80 pra refazer ou fazer a DP. Então, né, gente? Estudar, porque a DP é caro. Agora eu vou arrumar a escrivaninha, porque eu tenho uma escrivaninha aqui na minha cama, no meu quarto, porque o meu quarto é bem pequeno. Então a minha escrivaninha é bem pequenininha também, ela não é aquelas escrivaninhas maravilhosas que a gente vê no Instagram e a gente vê pelo Pinterest, porque meu quarto é bem pequenininho e os móveis não são planejados. Então, minha escrivaninha é bem pequenininha, aí eu vou arrumar ela. E aí eu vou resolver o problema do trabalho, né? Porque eu monguei. E aí eu acho que eu vou comer alguma coisa. Eu acho que é melhor eu comer alguma coisa antes de fazer o trabalho, gente. É uma coisa que muita gente faz e eu fazia muito. Não perde horário de alimentação e de lazer pra estudar, porque vai chegar uma hora que você vai estar sobrecarregado. Eu tava, tipo, muito assim. Nossa, eu tenho que estudar. Aqueles aplicativos que contam o horário de estudo, tipo o Flip, estavam acabando comigo. Porque eu sempre queria fazer mais horários e colocar minha faculdade num ranking melhor no aplicativo. E aí eu não dormia. Gente, eu sou um bebê, eu tenho que tirar cochilo de tarde, senão eu fico de mau humor. E aí eu não dormia, eu não comia e eu não tinha muito de lazer. Eu ficava um humor cão. A minha vida era faculdade. Então eu sempre faço isso. Eu tomo meu cafezinho de manhã, a aula começa às 8h50 e vai até 11h40. Eu faço tudo que tem que fazer. Aí eu faço o resumo bonitinho, aí eu vou dormir. E aí eu acordo, eu arrumo a casa. Sento e falo, agora eu vou ler o texto da aula que vem. Não da aula do professor, da próxima aula. No caso, amanhã é História do Brasil Colônia. Então, de noite eu vou ler a História do Brasil Colônia. Eu vou fichar o texto. Ou não, mas eu vou ler o texto. E aí segue essa rotina. No sábado, se eu não tiver revisado tudo, eu reviso no sábado. Eu só dou aquela lida mesmo. E aí eu descanso. Ou eu descanso só no domingo. O que eu costumo fazer depois mesmo? Eu faço os resuminhos depois da aula, como eu vi agora a aula, fazer o resuminho. Só que não tem como resumir essa aula, gente, tá? Tipo, é o essencial. Esse meu professor, ele é muito objetivo. Então, o que eu faço? Agora eu vou reler todas as minhas anotações, pensar um pouco. Eu vou refletir com as minhas anotações que são sobre as mulheres no Renascimento. Eu vou ficar muito triste porque o machismo ainda existe. Eu vou ficar brava com os comentários dos meus colegas de faculdade no chat sendo machistas. E aí eu vou pensar sobre o problema contemporâneo que ainda reflete na matéria, sabe? Porque esse é o papel do pensador. A gente tem que olhar para o passado, pensar como era sem ser anacrônico, sem comparar com os dias de hoje, mas conectar também nos dias de hoje. E esse momento que me deixa triste em toda a história, gente, porque parece que nada muda. Por exemplo, todos os conceitos machistas que a gente viu nessa aula ainda existem.
Então, pelo menos pro meu curso, eu tenho que ter aquele momento de sentar e refletir para poder absorver melhor a matéria e poder dissertar, porque as minhas provas, elas são escritas todas, e todos eles é para formar um texto dissertativo, todos eles, todas as provas, todas as respostas. Geralmente os professores dão 4 questões, a gente escolhe 2 e responde. E assim, todas ficam gigantes, todas ficam padrão Enem, assim. E se eu não absorver, eu não vou conseguir dissertar, não vou conseguir achar uma problematização e uma solução. E é por isso que eu tenho que ler e ficar revisando sempre. E eu tenho um calendário de estudo para não sobrecarregar. E essa é, tipo, total a minha rotina. É claro que quando eu tô. A gente não tava nessa pandemia, eu tinha que acordar 4h40 da manhã. E aí eu saía de casa às 5h50. Chegava na faculdade 7h30. Aí eu comia alguma coisa na faculdade. E aí eu aproveitava para ler os textos lá. E aí tinha aula, eu chegava em casa quase 2 horas da tarde. Então, tipo, eu tava morta. E aí ela fazia o resumo que vocês separaram, gente. Eu não faço rascunho, eu já faço tudo bonitinho. Porque essa questão de praticidade. Então é um hábito que eu peguei. Então, gente, é só isso pra não ficar muito longo. Tchau, tchau, tá bom? Até o próximo vídeo.